Nós precisamos aprender a dar menos importância ao que as pessoas pensam ao nosso respeito. Temos que aprender a dar menos importância ao que as pessoas acham a nosso respeito. Também temos que aprender a diminuir o valor que nós damos aos feitos dos outros. Muitas das vezes, nós analisamos os feitos dos outros, não só analisamos, mas supervalorizamos os feitos dos outros e esquecemos que os outros, as outras pessoas, são iguais a nós. São seres humanos, suscetíveis aos erros, suscetíveis às falhas, que erram, que falham, mas às vezes a diferença entre eles e nós, quando nós destacamos os feitos, os sucessos dos outros, é que eles persistiram em suas ações. Eles não persistiram de uma maneira errônea, não persistiram repetindo o mesmo ato, a mesma ação que os levou a falhar uma, duas ou inúmeras outras vezes. Mas eles foram aprimorando os seus feitos, foram aprimorando as suas ações e obtiveram o sucesso, obtiveram um ganho, chegaram a um ponto onde eles entendem como valioso, ou que nós damos ali como uma importância ali de valor, de sucesso, de crescimento. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos e começamos a analisar ali os profetas, os homens de Deus, os homens que foram usados, todos os homens citados na Bíblia, com exceção de Jesus, todos eles erraram, todos eles falharam, todos eles tiveram os seus momentos de tristeza, de solidão, de angústia. Todos eles tiveram ali os seus momentos onde pensaram em desistir. Alguns até correram, pediram a própria morte, mas confiaram em Deus, continuaram com a sua confiança em Deus. E no momento que Deus os chamou para uma nova tratativa, para um novo feito, para uma nova ação, eles confiaram e fizeram, tomaram ali as decisões de acordo com a vontade, ou fizeram ali as ações de acordo com a vontade e a ordenança de Deus para com a vida deles. Quando nós vamos no livro de 1 Reis e 2 Reis, nós encontramos um homem que é muito falado na Bíblia, um homem que é muito falado por pregadores, muito falado em congressos, em músicas e tudo mais, que é o profeta Elias. O profeta Elias, não há dúvida de que é um homem ali acima da média, é um homem ali diferenciado, é um homem de Deus muito usado, mas ele teve, assim como ele teve grandes êxitos, ele também teve momentos, passou ali por momentos, por situações onde ele, se nós formos analisar friamente, e talvez se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer que ele fracassou, mas ele transformou a sua insegurança, ele transformou o seu medo, ele transformou a sua angústia, a sua tristeza em um mecanismo de força, Ele confiou ali em Deus plenamente, Quando nós vamos ali no livro, no capítulo 17 de 1 Reis, ele anuncia para o rei, ele está falando para o rei que vão ter ali 3 anos de seca, 3 anos e meio de seca, e só vai voltar a chover quando ele disser. Eu fico imaginando, e podemos também ficar pensando, será que eu teria essa ousadia? Será que eu falaria isso para
o meu pastor, por exemplo? Será que eu falaria isso para o meu patrão? Será que eu falaria isso para o prefeito da minha cidade? Para o governador do meu estado? Será que eu teria essa ousadia de falar isso para o presidente da República do meu país? Então olha o tamanho da ousadia, o tamanho da confiança que este homem tinha para com Deus. Deus ordenou que ele assim fizesse e ele foi lá e fez. Ele tomou a decisão de fazer, né? Ele não era obrigado a fazer, ele se obrigou a fazer, porque ele confiava plenamente, ele tinha plena convicção de que Deus havia ordenado, de que Deus havia dito que ele deveria agir e fazer daquela forma, e ele foi lá e fez. Ele não está falando com um colega, ele não está falando com um amigo. Talvez eu não tivesse coragem de falar isso para um colega meu ou para um amigo meu, quanto mais falar para uma autoridade, né? E ele foi diante do rei e falou isso para o rei, diretamente, né? Ele poderia ser morto ali, né? Mas ele toma essa atitude, toma essa decisão, não por conta própria, mas porque Deus assim o ordenou. Esse mesmo Elias, ele fez a multiplicação, né, de alimento para a viúva de Sarepta, né? Ainda no capítulo 17 do livro de 1 Reis, nós vamos encontrar esse fato aí, essa situação, né? A viúva, ele chegou diante da viúva, ele, um profeta, havia acabado de falar com o rei que haveria seca, né, durante 3 anos e meio, né, em toda a região, e que só voltaria a chover quando ele dissesse, quando ele falasse. Esse mesmo homem agora ele encontra-se, né, com sede, com fome, e ele bate à porta de uma mulher, uma viúva, né, e esta viúva não tinha ali nem para o sustento dela, mas, né, ela deu o que ela tinha, ela ofereceu o que ela tinha para aquele homem. E aquele homem, né, multiplicou, né, o azeite, multiplicou a farinha, né, na casa daquela viúva. Não deixou aquela viúva desamparada, pelo contrário, superabundou a graça, né, de Deus na casa daquela mulher, na casa daquela viúva, né? E eu fico pensando, né, me leva a refletir, né? Imagina, eu fico me colocando na seguinte posição: se eu tivesse há pouco tempo tido a coragem de me posicionar diante de uma autoridade, falar de forma ousada diante de uma autoridade, uma profecia, né, de 3 anos e meio de sequidão, será que eu teria humildade para pedir um copo de água, um pão, né, um alimento qualquer para uma pessoa qualquer também? Será que eu, né, eu teria essa humildade de me colocar com uma pessoa comum e pedir ali a essa pessoa ali por um alimento? Ou eu exigiria um trato real para mim? Ou eu exigiria um trato ali diferenciado? Ou eu exigiria ali um cachê, né, superfaturado? Exigiria ali uma hospedagem, né, 5 estrelas, né? Eu exigiria ali uma série de outros requisitos, né, para que eu pudesse estar em meio às outras pessoas. Às vezes nós observamos, e eu gosto de observar, e o canal, né, se chama O Cristão Reflexivo, né? Eu gosto de ficar observando, analisando, não só os feitos dos outros, mas os meus feitos, né? As minhas ações, né? Eu leio, gosto de ler a Bíblia, gosto de pensar a respeito da Bíblia, gosto de analisar a respeito dela, e eu fico me colocando na situação, na posição que muitas das vezes os homens de Deus são postos, né? E eu fico: Senhor, será que eu faria isso aqui? Eu teria essa coragem? Eu teria, né, tomaria essa decisão? E a maioria
das vezes, a maioria das situações, a maioria dos casos, né, a minha resposta para comigo mesmo é não. Eu não teria a coragem que Elias teve. Eu não teria a coragem que Eliseu teve de dar continuidade ao feito de Elias. Eu não teria a coragem que José teve, né, depois de ser traído pelos irmãos, depois de ser jogado no poço, ser vendido como escravo. Eu acho que eu já teria pulado fora, já teria amaldiçoado Deus, né, faz tempo. Né? Acho que no primeiro xingamento dos meus irmãos, no primeiro tapa que eu tenha levado dos meus irmãos, já teria amaldiçoado Deus, porque eu iria questionar, poxa Deus, como que pode? O Senhor me dá um sonho, me diz algo, e agora eu estou aqui padecendo, sofrendo todas essas situações, todas essas questões aqui. Como que pode isso acontecer? Como que pode, né? A gente voltando para Elias, como que pode Elias ter agido com essa ousadia toda, falado ali com o rei, e agora ele não tem o que comer, tendo que pedir, né? Ir bater na porta de outras pessoas e pedir ali, né? E mesmo assim manter a humildade, manter a confiança, manter a fé em Deus, né? E abençoar, transmitir bênção para outras pessoas, né? Então eu fico imaginando, pensando, refletindo nessa questão. Poxa, ele estava naquela situação e ele pôde ainda abençoar aquela viúva. Ele abençoou aquela casa, ele foi bênção naquele local, ele foi bênção na vida daquela pessoa, né? Será que eu estou conseguindo ser bênção na minha casa? Será que eu estou conseguindo ser bênção na vida de outras pessoas? Ou eu estou servindo de pedra de tropeço? É algo que eu fico pensando, eu fico refletindo, né? E fico clamando muito a Deus por misericórdia, clamando muito a Deus por perdão, né? Suplicando a Deus para que Ele venha trabalhar na minha vida, trabalhar no meu coração. Porque será que eu estou sendo bênção? Será que eu estou sendo aquilo que Deus quer que eu seja? Tanto na minha vida como na vida de outras pessoas? É muito fácil, muito cômodo para mim, por isso o meu questionamento lá no início da fala, né, quando nós temos que deixar de supervalorizar os feitos dos outros, porque é muito mais fácil para mim eu me apegar ali, apontar os feitos dos outros, apontar os acertos dos outros, né, apontar, né, aquelas situações que eu entendo como favorável ali, como legal, como importante, feitas ali por outras pessoas para que eu me acomode. Eu falo assim, não, mas ele fez porque, poxa, é isso, porque ele estudou, porque ele não sei o quê, porque sei que lá. E eu faço o quê? Eu vou me acovardando. Eu vou me colocando sempre numa posição de coitadinho, vou sempre me colocando numa posição, né, de inferioridade, vou sempre me colocando numa situação ali de comodismo. Na verdade, isso aí, né, eu entendo e eu muitas vezes me pego e clamo a Deus por misericórdia na minha vida, né, eu me acovardo, né, eu ajo como um covarde. Eu digo que confio em Deus, que acredito em Deus, eu digo que Deus é tudo, né, eu digo lá que Deus é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele. Eu digo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Eu digo tudo isso, mas eu não vivo. Então do que adianta? Do que adianta para mim eu falar, eu colocar, adesivar o carro, eu comprar um quadro, né? Eu deixar na minha casa lá, com dizeres bíblicos, né? E não viver aquilo ali. É a diferença, né, que eu vejo, né, muitas das vezes, e nesse caso do Elias, é o fato dele viver. Ele não diz apenas de Deus, ele vive Deus. Ele vive Deus, ele como uma pessoa comum, mas ele busca viver Deus constantemente na sua vida, né? Então ele foi bênção na vida daquela viúva, né? Logo depois, né, ainda no capítulo 17, né, ele desafia ali os profetas de Baal, né? Na verdade é um total ali de 850 pessoas ali
né, que são 450 profetas de Baal, e tem outros 400 profetas de outro Deus ali, aonde ele permite que eles iniciem ali a adoração, iniciem ali a busca, iniciem ali a intercessão, né, para com os seus deuses ali, façam ali, né, da forma como eles quiserem, e depois, quando chega o momento dele fazer, né, ele ainda pede que ele remonta o altar, ele coloca ali 12 pedras, né, que simbolizam ali as 12 tribos, né, e ele faz o quê? Ele clama ao Senhor, suplica ao Senhor. Ele não faz uma oração absurda, não, ele faz uma oração simples, ele faz uma oração rápida, né, e o Senhor Deus, né, responde ali com fogo. O Senhor Deus derrama o fogo e consome todo aquele altar, não restando nenhum pingo de dúvida para todos que ali estavam, de que o Deus que habitava na vida daquele homem, daquele profeta, é o único Deus verdadeiro, né? E por que Elias ele fez esse desafio? Por que Elias ele se colocou na posição de ser desafiado por aqueles homens? Ele permitiu ser desafiado por aqueles homens, ele foi para aquele local e obteve vitória. Ele fez aquilo ali por quê? Porque Elias, ele vivia Deus na sua vida. Ele andava com Deus na sua vida. Ele entendia que ele era o nada. Ele sozinho, ele era o nada. Ele sozinho, ele não conseguiria nada. Mesmo ele tendo tido outrora a ousadia de ter falado com o rei, mesmo ele tendo ali multiplicado e sido bênção na vida daquela viúva, mas ele continuava se sentindo ali e se colocava como se fosse um nada, sem a presença de Deus na sua vida. Então ele dava a importância quando Deus habitava na sua vida. E ele só fez aquilo ali, por quê? Porque Deus assim determinou, Deus assim ordenou que ele fizesse. Deus colocou para que ele fizesse aquilo ali, e por isso ele foi lá e fez. Por isso ele foi lá e fez. Né? A gente observa que eu tenho, né, comigo a convicção de que é verdade, porque logo depois ele some, ele vai para o deserto, ele foge para o deserto, ele fica por lá, né, por cerca ali de 40 dias, né, sendo ali alimentado ali por corvos, né, que Deus ordena que o alimente ali, ele bebendo ali a água ali do que Deus também providenciava para ele, né? E tudo isso se deu por quê? Porque ele recebeu uma ameaça da rainha Jezabel. A rainha Jezabel, né, sabendo ali dos feitos que Elias, né, havia feito, e ela ali, né, acreditando, como diversas outras pessoas e autoridades públicas, né, no mundo, né, em toda a história da humanidade, acham que destruindo, matando, eliminando, né, o profeta vai acabar com os feitos de Deus, vai acabar com a ação de Deus, né? Elias, esse mesmo homem ousado, esse mesmo homem ali que desafiou, né, todos aqueles homens que ali estavam, os 850 homens que ali estavam, ele tendo visto ali o fogo do céu descendo, consumindo todo aquele altar e tudo mais, né, vem a voz da rainha dizendo que iria matá-lo, e ele faz o quê? Ele foge para o deserto, né? E quantas vezes nós também fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós vamos para a igreja no domingo, né? Nós oramos ao Senhor, lemos a palavra do Senhor, prestamos atenção naquilo que está sendo pregado, né? Fazemos orações sinceras, confissões diante de Deus ali, saímos com o nosso coração leve, saímos com a nossa alma ali, né, renovada, né? Saímos ali cheio de propósitos, cheio de planos, cheio de planejamentos,
né? As nossas orações são ouvidas, nós vemos ali, né, e presenciamos ali as bênçãos do Senhor e a resposta do Senhor, né, durante a semana, né? É o emprego, né? Às vezes são problemas que surgem, né, familiares ou profissionais ou pessoais, e nós vemos Deus ali agindo, intervindo ali de forma milagrosa, né, em nossas vidas. E de repente vem ali a voz de Jezabel e nós saímos correndo, né? Essa voz de Jezabel pode ser às vezes ali uma, uma situação ali, um pecado nosso. Às vezes é um vício ali num jogo, né? Uma aposta, agora a famosa bet, né? Às vezes é a voz de Jezabel ali, que ao nós cedermos a essa provocação, cedermos a esse vício, cedermos a esse desejo, né? O Satanás, o inimigo de nossas almas, ele logo lança na nossa cabeça, aí, ó, olha aí, não é você? Agora, meu irmão, eu vou te pegar, agora eu vou te destruir. E o que nós fazemos, né? Corremos logo, saímos correndo, ficamos desesperados. Ao invés de clamarmos ao Senhor, o mesmo Senhor que foi conosco em outros momentos, o mesmo Senhor que 2, 3, 4 dias antes, né, nós clamamos ali e Ele ouviu as nossas orações, nosso clamor, agora nós fazemos o quê? Corremos, né? Mas olha como que Deus é misericordioso para com nossas vidas. Deus também entende também a nossa fraqueza. Ele entende também os nossos limites, né? E olha o que Deus faz com Elias. Deus não pega Elias e castiga Elias. Deus não pega Elias, né, e pune Elias ali. Deus não pega Elias e levanta outras pessoas para ficar falando, amaldiçoando a vida de Elias, né? Deus faz o quê? Deus cuida de Elias. Deus zela pela vida de Elias. Deus dá alimento a Elias. Deus dá água a Elias. Deus envia o anjo do Senhor para visitar Elias. O anjo do Senhor vai lá, fala com Elias, conversa com Elias, conforta Elias. Elias volta novamente a dormir, Elias volta novamente, continua ali sendo alimentado por Deus ali, né? Mas chega um momento em que Deus agora envia novamente um anjo e fala, ó, agora vem e você vai dar continuidade, né? Se alimenta aí, porque você vai dar continuidade à obra, né? À minha obra. Então, nós vamos observando, né? E vamos analisando que nós precisamos também ter tolerância para conosco. Não estou dizendo que nós vamos continuar praticando os mesmos erros. Não é isso. Não é nós continuarmos praticando os mesmos erros, com as mesmas práticas ruins, os mesmos vícios. Não é isso. Mas nós precisamos ter em nossa mente que nós somos seres humanos, suscetíveis às falhas, e vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos cair, mas nós também temos acesso à palavra do Senhor, temos acesso a Deus, e este Deus, ele é poderoso para nos resgatar onde quer que nós estejamos, na situação que nós estejamos. Ele é poderoso e misericordioso para nos resgatar, nos tirar daquela situação, nos levar para um local seguro, cuidar de nós, tratar nossas feridas. E agora nós, após esse trato de Deus, nós temos que estar dispostos agora a dar continuidade à nossa caminhada. Dar continuidade, né, às nossas ações, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Falhar, nós vamos falhar. Errar, nós vamos errar. Cair, nós vamos cair. O que nós temos após isso são escolhas. Eu posso escolher permanecer no erro ou eu posso escolher caminhar com Deus. Eu posso escolher continuar caído ou eu posso escolher caminhar com Deus. E o que você está escolhendo? O que eu estou escolhendo para a minha vida? Devemos refletir, devemos analisar. Eu devo refletir, eu devo analisar, né? E eu gosto muito
né, de ler, né, os livros também do apóstolo Paulo. E eu gosto muito de uma passagem, né, a qual ele diz, né, quando ele já está já no fim ali, sabendo que está no fim da sua carreira, né, e de tudo que já foi feito, né, tudo que nós já lemos ali sobre Paulo, né, e ele diz lá: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? E eu me apego muito a o primeiro ponto, a primeira parte ali, que é combater o bom combate. Eu não sei se eu teria essa mesma humildade que Paulo tem, né? Depois de Paulo ter feito e passado por tudo que ele passou, ter feito tudo que ele fez, ele chegar ao final e ele dizer que ele combateu um bom combate, pô, é absurdo. Assim, humanamente falando, seria um absurdo. Como assim combater um bom combate? Um homem que foi temente a Deus como ele foi, um homem que foi aguerrido como ele foi, que enfrentou as situações todas de cabeça erguida, de peito aberto, né, com ousadia, né? Como que ele pode dizer que ele apenas combateu um bom combate? Por muito menos nós vemos levantar aí nas mídias, né, na internet, na televisão e tudo mais, homens aí, pessoas, né, homens que eu digo no geral, né, homens e mulheres, né, pessoas ali que iniciou a jornada ontem. Ontem ele começou, né, a ler uma Bíblia, ontem ele começou a cantar um hino, né, e hoje ele já quer se vender caro de forma absurda. Quer colocar um valor absurdo na sua vida, como se ele fosse uma pessoa extremamente importante. Ficam presos a cargos, ficam presos ali a títulos, ficam presos a aplausos, né? Como que pode? Como que pode um negócio desse? Né? Em nenhum momento a gente olha na Bíblia ali, observa na Bíblia, em nenhum momento Paulo, ele permite que a glória seja dada a ele. Em nenhum momento Paulo permite que a adoração seja feita a ele. Em nenhum momento Paulo permite que as pessoas olhem para ele e achem que ele foi quem fez aquilo que ocorreu ali. Em nenhum momento. Em todo instante, ele faz com que ele venha a ser diminuído e que Deus venha a ser engrandecido através dos seus feitos, através das suas ações. Né? E quando Paulo ele diz que combateu um bom combate, né, eu fico observando ali a humildade deste homem. Né? Há um pouco tempo eu fiz fazer uma avaliação física, né, exame de rotina, e fui fazer também um eletro. Eu estava observando ali o eletro, né, aquelas listras subindo e descendo, né? E quando a gente vai analisar isso daí, e analisando também na questão financeira, quando a gente vê ali na televisão, falando sobre o mercado financeiro e tudo mais, aparece ali os gráficos e nós vamos observando ali subidas e descidas, só que se nós formos analisar nas últimas 24 horas, um cenário terrível, parece que não houve, né, proveito nenhum, não houve crescimento nenhum, mas quando analisamos ali os 12 meses, né, 24 meses, 36 meses, 72 meses, né, nós observamos ali que há um crescimento. E a nossa vida, a nossa trajetória, também ela é assim. Né? Hoje nós estamos bem, neste momento eu estou aqui gravando, né, esse áudio aqui, que vai ser editado e virar um vídeo. Né? Eu posso, daqui a 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, né, às vezes estar com um pensamento, às vezes de tristeza, de angústia, né? Me sentindo só, né? São os altos e baixos da nossa vida, né? São os altos e baixos que nós passamos, né? Mas isso não pode, esse momento, né, que nós estamos em baixa, ou o momento que nós estamos em alta, ele não é o limitador da nossa vida. Né? Nós vamos passar por toda a trajetória, assim como Paulo passou, assim como Elias passou, assim como Eliseu passou, assim como Josué passou, né? Assim também como Jesus passou. Jesus ele foi traído por homens e mulheres que ele abençoou. Né? Ele curou leprosos, ele curou cegos, ele curou coxos, né? Ele ressuscitou pessoas.
né? Ele multiplicou pães, né, e peixes ali para uma multidão de pessoas, e essas pessoas depois preferiram que Barrabás convivesse com eles e que Jesus fosse morto. Então, quem somos nós? Quem somos nós para acharmos que nós teremos? Quem somos nós para acharmos? Quem somos nós para acharmos que teremos uma vida, né, plena, sem ter nenhum tipo de percalço, sem ter nenhum tipo de conflito, sem ter nenhum tipo, né, de transtorno, né? Nós precisamos observar, analisar, precisamos não supervalorizar, né, os feitos de outras pessoas. Precisamos observar também a nós também, precisamos observar nossos feitos, precisamos observar também os nossos acertos, precisamos valorizar, mas com cuidado, com cautela, né? Porque é bom Deus ter nos proporcionado, né, momentos de crescimento, né? Este momento agora que nós estamos vivendo, é o momento que Deus tem nos proporcionado para que nós possamos nos acertar, para que nós possamos, né, crescer, para que nós possamos expandir, né, a nossa mente, né, abrir o nosso coração, obter, né, crescimento, obter ali um aprendizado. É o momento é agora. Se nesse momento você está se sentindo triste, se sentindo angustiado, se sentindo incompreendido, se sentindo rejeitado, né, por colegas, amigos, família, né, se sentindo isolado, clame a Deus, fale com Deus. Você não precisa ir para um monte, você não precisa ir para um local, não, agora, nesse momento, onde você estiver, dentro do carro, se você estiver dentro do ônibus, se você estiver no banheiro, se você estiver no seu quarto, se estiver no seu trabalho, onde quer, estar na rua, onde quer que você esteja, você pode clamar ao Senhor, você pode buscar o Senhor. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, quando Ele morreu lá por todos nós, é um sacrifício perfeito. Ali rompeu a barreira que o homem criou entre ele e Deus. Ali fica aberto para que todos nós possamos falar com Deus. Fale com Deus, abra seu coração. Ao invés de abrir seu coração para outras pessoas, né, abrir seu coração para pessoas que não te conhecem, abra seu coração para Deus. Fale com Ele, clame a Ele, busque a Ele, espere nele. E Ele tem o melhor, só Ele tem o melhor para cada um de nós. Só Ele tem a melhor decisão, o melhor conselho, né, o melhor feito para cada um de nós. Então, aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade, busque ao Senhor, clame ao Senhor, rogue ao Senhor, e Ele vai proporcionar a você, assim como também vai proporcionar a mim, né, coisas grandes, coisas firmes, muito maiores do que tudo aquilo que nós pedimos, que nós pensamos, que nós achamos. Às vezes nós nos avaliamos de forma muito negativa, nós depreciamos os nossos feitos, depreciamos os nossos acertos, mas o Senhor Deus, Ele é misericordioso em nos proporcionar, né, nos dá clareza, nos dá entendimento, Ele nos dá condições de nós compreendermos e fazermos o melhor para Ele. Nós temos condições e totais condições de fazermos o melhor, né, para Deus. Ele vai nos usar, Ele vai, né, agir em nossa vida, diferente daquilo que nós achamos como devemos ser usados. Às vezes nós queremos ser usados como um cantor, e às vezes não, às vezes Deus não vai te usar dessa forma. Ele vai até permitir que você cante, vai permitir que você, né, apareça, realize aí seus sonhos, mas Deus muitas vezes vai te usar no seu trabalho, vai te usar na sua casa, vai te usar na sua rua. Deus vai te usar em diversos locais que você estiver. Ele vai proporcionar a você viagens, vai proporcionar a você encontros aonde Ele vai estar te usando, aonde não só você vai ser bênção, mas as pessoas que vão estar ao seu lado também serão abençoadas.
assim como aquela viúva que recebeu o profeta Elias em sua casa foi abençoada, foi próspera, também assim ocorrerá conosco, né? As pessoas que nos receberem, as pessoas que quiserem, né, ser nossos amigos, estar ao nosso lado, também serão abençoados. Por quê? Porque nós seremos abençoados. Então as bênçãos do Senhor vão superabundar em nossas vidas e alcançarão outras vidas, alcançarão outros corações, alcançarão outras mentes. E que o Senhor Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, tendo misericórdia de nossas vidas. E não esqueça, somos importantes para Deus. Nós somos importantes para Deus. Deus, Ele é o autor de nossa vida e Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos guarda. Ele é quem nos abençoa. Então, clamemos a Ele, busquemos a Ele, supliquemos a Ele, porque Ele tem o melhor para com cada um de nós. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando, guardando, protegendo as nossas vidas. Se você, né, gostou, se você tem alguma questão, se você tem algum posicionamento, pode estar curtindo, se quiser, comentando, né? Nós estaremos buscando melhorar cada vez mais, né? E o meu propósito, a minha ideia é no canal apenas colocar a minha voz, não mais colocar vozes genéricas, mas sim a minha voz, né? Então, que o Senhor Deus possa estar abençoando. E se vocês gostaram, né, comente aí, curtam também, compartilhem, tá bom? Que o Senhor Deus possa ser com cada um de nós.